Boa tarde, quase boa noite, não é? Eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Para quem não me conhece, eu sou pastor, junto com a minha esposa, somos responsáveis por um ministério que prepara e envia pessoas, principalmente para a China, Japão, Coreia, enfim, para o mundo oriental. E também para Israel. Nós temos um canal, Raul Nogueira, canal, e ali você encontra mais de 400 mensagens. É só você entrar no playlist, se inscreva. Realmente, eu acredito que você vai encontrar muita coisa interessante ali. E hoje nós vamos estar falando, como sempre fazemos nas quartas, um assunto avulso. E desde ontem eu estava pensando, porque eu estou lendo Mateus, e eu vinha pensando em falar a respeito da passagem que me levou a tomar uma decisão por Jesus Cristo. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha conversão. Nós caminhamos hoje já há 44 anos com o Senhor e são anos e anos de muitas e muitas experiências com o Senhor, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, nós vamos gastar um tempinho agora, orando, agradecendo a Deus por esse tempo que nós temos, ainda em liberdade aqui no Brasil, porque nós sabemos que as coisas estão caminhando de uma maneira muito rápida para um desfecho que nenhuma pessoa gostaria de passar. Nós seremos arrebatados como igreja, mas o mundo que não conhece o Senhor vai estar vivenciando aqui um período que é chamado nas Escrituras de a grande tribulação. É um período em que um homem da iniquidade, totalmente comandado pelo diabo, que é chamado de anticristo, ele vai estar aqui durante 7 anos, onde 3 anos e meio ele vai passar uma imagem de bonzinho, uma imagem de Messias, de Salvador, e será aprovado por muitos, inclusive por Israel. Vai conseguir, vamos assim, construir o templo ali em Jerusalém. E aí começa a história, né? Porque ele vai, nos 3 anos e meio posteriores, ele vai começar realmente a fazer coisas que o próprio povo de Israel percebe que ele não é o Messias. Ele vai construir uma estátua, né, que tem fôlego de vida, e hoje nós estamos vendo aí, caminhando aí os robôs inteligentes, não é? Mas 44 anos atrás, quando me converti, ninguém tinha condições de me explicar. Olá, César, tudo bem, meu querido? Dá um abração à tua esposa, viu? E a gente tem, assim, realmente aquela expectativa de nós sermos retirados antes, e vamos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Tem gente que não conhece bem escatologia e mistura coisas que foram específicas para Israel e colocam para a igreja. Bem, já tem algumas pessoas entrando, alguns eu não consigo identificar, o César eu consegui, o Ricardo, meu querido, que Deus abençoe, hein? Faz tempo que a gente não se fala, hein? César escreveu: Deus abençoe, pastor. Grande abraço a todos. Bem, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da minha conversão, ok? O que eu era, o que eu fazia e como realmente o Senhor entrou na minha vida, tá? Nós vamos orar agora. Se alguns de vocês que entraram quiser colocar um pedido, já pode pôr, e nós vamos estar orando, tá bem? Meu Pai, nós te adoramos pelo
pelo que Tu és. E Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer. Tu és santo, absolutamente santo. E o Senhor tem agido na vida dos Teus servos. E eu realmente, eu me alegro demais, porque eu posso entrar na Tua presença a qualquer instante e apresentar diante do Senhor as minhas petições. E quantas respostas eu já recebi. Senhor, eu quero agora interceder por esses irmãos que vão estar entrando, cada um deles, não é? Vamos estar, queria realmente orar pelo Ricardo, vamos estar, ele deve estar passando momentos difíceis no Amazonas, com respeito à falta de água, né? A lugares que os barcos nem andam, né? Eu tenho recebido esse tipo de informação e isso está prejudicando muitas vidas, né? Inclusive na parte de pesca. Então, Senhor, que o Senhor esteja agindo ali no Amazonas. Também te peço pelo César, pela sua esposa, por aquilo que eles vão realizar, Senhor. Creio que realmente o Senhor vai abençoá-los, porque eles pretendem realmente viver segundo a Tua palavra, viver segundo o Teu Evangelho. Então, Senhor, nós entregamos os demais que vão entrar aqui agora e também aqueles que vão entrar no YouTube, Raul Nogueira Canal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor renove as suas forças. Eu me coloco agora, Senhor, à Tua disposição para que o Senhor realmente nos use e que o Senhor possa falar hoje de uma maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. João Severino, seja bem-vindo, querido. Bem, eu nasci em uma família. César, orar pelo Ronaldo Bagnolo. Ué, está no Mário Gatti, com falta de ar. Ele teve, oh meu Deus, um infarto há pouco tempo. Pela saúde, oh Senhor, Deus e Pai, nós colocamos o Ronaldo diante do Senhor. Que Tu possas pôr a Tua mão de poder sobre ele, Senhor. Ele fez um procedimento recente com respeito ao coração. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente. Põe Tua mão de poder ali, Senhor. E que ele possa ser curado de qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por avisar, César. Eu não sabia. Bom, vamos estar orando por ele, não é? Então, eu nasci numa família que a religião dominante na época, não é? O catolicismo. E meu pai, a família do meu pai, mesmo a família... Bom, da minha mãe nem tanto, mas do meu pai havia sempre uma mistura de católico também com um pouco de espiritismo, com coisas desse tipo, né? Eram muito místicos. E eu cresci dessa forma. E depois que eu já estava lá com meus 33 anos, eu já casado, não é? Já com filhos, e eu era o segundo homem de uma companhia de seguros. A Companhia de Seguros, a Santa Cruz Companhia de Seguros, Santa Cruz. E eu era, na escala, eu era o terceiro homem, era o dono, o superintendente e eu. Abaixo de mim, todos os demais. E naquela época, eu estava, eu tinha feito a parte de administração de empresa e eu cheguei a me aperfeiçoar em finanças pela Getúlio Vargas. Na época, realmente, eu não tinha muita noção do que significaria isso.
não é? Eu já estava numa posição boa, não é? E eu estava caminhando e fazendo as coisas que normalmente eu fazia, administrando, eu gostava demais de administração de empresa, mas eu naquela época era muito soberbo, muito vaidoso. Eu sempre brinco que se chovesse eu morreria afogado, né? E você imagina, os gerentes de banco, eles me convidavam para almoçar em Terraça Itália, sabe? Porque eles queriam que eu tirasse o dinheiro do banco, de um determinado banco, e passasse para o banco deles. E então, isso para mim realmente alimentava demais o meu ego, não é? E naquela época, como não cristão, incrédulo mesmo, eu não tinha os princípios corretos com respeito a casamento, né? Minha esposa sempre foi uma mulher maravilhosa, né, a Graça, e ela ficava mais dentro de casa. Eu sempre fui um homem mais para fora, de entrar em contato com pessoas, de conversar, enfim. Mas eu creio que a minha postura não era correta, a maneira como eu fazia dentro de casa, com ela, com os meus filhos, eu era muito duro, né? E a forma era totalmente fora dos princípios do Senhor. Eu desconhecia totalmente Efésios capítulo 5, e por causa disso, um dia, quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa, com muita razão, falou para mim: eu vou embora. Você fica aí com tudo, você fica com a casa, com o carro. Eu vou embora, vou levar meus filhos e vou embora. Vou lá, Marilene. Boa noite, filho. E eu fiquei desesperado. Quando ela falou isso, eu falei: não, então eu vou me matar, porque eu amava demais a minha esposa, mas eu não sabia demonstrar amor para ela. Olá, Marilene. Estou dando testemunho da minha conversão. Então, eu fiquei desesperado. E eu falei algo, coloquei uma frase que eu realmente não entendi por quê. Bom, mas hoje eu entendo, né? Olá, Ângela. Então, eu disse para minha esposa: olha, o que falta na minha vida é Deus. Olha, o que falta na minha vida é Deus. E nós éramos católicos, nós frequentávamos a igreja católica, né? Éramos sinceros. E aí, quando eu falei isso para ela, a minha esposa falou: bom, então eu acho que tem jeito, né? Eu acho que dá pra gente... E eu comecei a frequentar com ela os bastidores de uma igrejinha que ficava perto de casa. Então eu ajudava a fazer hóstia, enfim, preparando a missa, fazendo todas as coisas que normalmente... Só que a gente começava a fazer perguntas, entende? Cada vez que o padre chegava, não é? pode participar. Então, cada vez que eu encontrava o padre, eu e Graça fazíamos muitas perguntas. E essas perguntas eram perguntas que esse coitado desse padre não tinha como responder. Porque eram perguntas bem fortes, bem assim, assim, de confronto mesmo, não é? Olá, José, tudo bem? E o que acabou acontecendo? Como meu pai também frequentava a mesma igreja, esse padre conversou com ele e falou: olha, está acontecendo alguma coisa aí com o teu filho que nós não estamos entendendo, ele está me fazendo uma série de perguntas, eu não sei o que realmente houve, mas ele está passando aí por alguns problemas existenciais, e na área, inclusive, com respeito à prática da religião católica.
Meu pai ficou muito preocupado com isso. Não é? Naquela época eu tinha 33 anos. E aí meu pai entrou em contato com um primo muito jóia, né? Esse meu primo é maravilhoso e esse primo estava num lugar que era também dentro do grupo, né? Que é o Opus Dei. O Opus Dei é nascido na Espanha, né? E muitas e muitas vezes, essas pessoas, isso é o que era a prática deles, né? Eles eram tão sinceros, pessoas assim tão envolvidas, né? Tão envolvidas com, vamos assim, aquilo que eles praticavam, com tanta sinceridade, porque eles são sinceros, né? Que eles chegavam a visitavam, vamos assim, se eu trabalhava, né, na Santa Cruz, e eles iam me visitar. Mas eu adiantei um pouquinho, coloquei um pouco a carroça na frente dos bois, né? Meu pai conversou com esse meu primo. Ah, na Norcena Corinha, né? E, e aí o que aconteceu é que esse meu primo, já que meu pai estava preocupado e conversou com ele, ele entrou em contato comigo e me convidou para participar. E eu comecei a participar, eu comecei a me envolver e eu mergulhei fundo. Bem, para vocês terem uma ideia, o meu pai falava para a gente, não só para mim, mas para os outros filhos também, que a Bíblia, quem lesse a Bíblia ficava louco. E por que ele falava isso? Porque nós tínhamos um primo, que depois nós ficamos sabendo que era presbiteriano, e que se afastou da família, porque a minha família eram pessoas assim, que eram envolvidas com as coisas do mundo, normais, não é? E as festas que ocorriam, bebia, enfim. E eles, então, ficavam mais assim, à distância. Então, a família inteira criticava esses nossos primos porque eles eram realmente protestantes. Bem, então, voltando ao convite. Quando esse meu primo me convidou, eu entrei de cabeça. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que nós estávamos lá, e eles entregaram para mim uma Bíblia, né, com todos os dogmas católicos no final, tudo bem? E nós fizemos a primeira reunião, e quando nós estávamos na reunião, o padre que comandava lá, o Saldanha, ele pediu para abrir a Bíblia e ler. Eu comecei a sentir mal. Olha a influência, olha que coisa absurda, como realmente o inimigo é sujo, não é? Eu comecei assim a sentir como se, puxa, eu vou ficar doido, né? Mas aí me veio algo no meu coração, na minha mente, dizendo, olha para os outros, vê como eles estão bem, como eles estão tranquilos, não é? E eu fui me acalmando. Bem, a partir daí, eu recebi a ordem de ler, que o fundador da obra tinha escrito alguns livros, e um deles era o Caminho, e nós tínhamos que ler 40, 45 minutos, e da Bíblia a gente tinha que ler aí talvez uns 5, abrindo em qualquer lugar, ele leu uns 5 minutos. Mas eu comecei a ler as Escrituras e fui lendo, e fui aumentando, e fui diminuindo a leitura que eles pediam para que nós fizéssemos. Bem, eles tinham algo interessante. Eles faziam, como se fosse um acampamento, 3 dias, num lugar lindo, um lugar onde todos nós dormíamos lá, e era uma quantidade enorme, centenas de pessoas, e havia quartos com, assim, cada quarto tinha em cima um brasão, não é? Então todos os móveis eram aqueles bem espanhóis, assim. Eu sinto até hoje, eu lembro do cheiro, da limpeza.
E nesses períodos, esses 3 anos, a gente não podia falar nada com ninguém, a gente só ouvia alguém falando. E eu fui me envolvendo e mergulhando tanto que eles já passavam para mim, para que eu pudesse ler em alguns momentos. E a coisa foi caminhando, comecemos a fazer reuniões em casa, a gente ia visitar eu e mais um, íamos e fazíamos reuniões e líamos, né, esse material e discutíamos. E foi assim praticamente quase 2 anos. Olá, Luziana, tudo bem, querido? Então, o que acabou acontecendo é que o meu envolvimento foi tão forte que eu tinha convicção, certeza, que aquilo que eles estavam me ensinando, estavam falando, era verdade. Bom, eu fui me aprofundando até que surgiu, Deus sempre providenciou alguma coisa. Até que um dia surgiu um convite, não é? Para nós participarmos com o grupo de uma reunião a respeito de Maria. E eu que queria trazer aqueles que eram já, vamos assim, envolvidos, né, em igrejas evangélicas, eu queria trazer de volta, parentes, né? E um deles era o meu irmão, Walter, que na época já era convertido há 8 anos. E eu convidei o Walter e o Manuel Cunha, que é um amigo nosso, né, para participar dessa reunião. E eles começaram a participar. Foram no primeiro dia, eu fiquei todo entusiasmado, né? Mal, eu não podia imaginar o que ia acontecer. E eu mostrei para eles lugar onde tinha lá uma capela com Maria, com todos os... E aí nós fomos para a reunião. Devia ter mais ou menos umas 300 pessoas ali, homens, somente homens, né? O Opus Dei é só homem. As mulheres normalmente é uma reunião à parte e essas pessoas só podiam participar se fosse realmente pessoas formadas, né? Pessoas de faculdade, ou fazendo ou já formado. Bem, aí nós entramos, a porta se fechou, muitos espanhóis lá, né? E aí a pessoa ficou 1 hora lá na frente falando de Maria. Quando terminou, e falava do Santo Escapulário, né? E o Manuel, eu estava na frente, o Manuel me cutucava e dizia assim, você acredita nisso? Eu ficava meio sem jeito e dizia, olha, não sei, porque eu realmente nunca tinha usado, nem sabia exatamente o que era. Mas eu falo, não sei, eu acho que não, né? E ele fala, então você ainda tem chance. Quando termina, aquele sacerdote vem passando, o Manuel Cunha levanta, vai até ele e diz assim, por favor, padre, dá para o senhor emprestar para mim a sua Bíblia? Ah, não, eu estou sem ela aqui. E o Manuel, no meio daquele povo inteiro, olha a coragem, né? Ele falou, você ficou aí todo esse tempo falando de Maria sem a Bíblia na mão? Aí a pessoa ficou meio assim e tal, e foi embora. Quando terminava, e nós íamos embora, ele começava a me fazer uma série de perguntas. E essas perguntas eu não tinha como responder, não sabia. Eu lembro que eles falavam assim de cor, né? Eles citavam de cor os versículos. E eu já estava há quase 2 anos, eu não guardava nada, né? E eu usava isso como desculpa. O Manuel tinha 4 anos, o Walter 8, então eu usava isso como desculpa. E o que acabou acontecendo é que no segundo dia, estava lá, acho que era o Saldanha, e ele começou a falar que todo mundo era filho de Deus. Quando termina, esse padre vem caminhando, o Manuel Cunha levanta, vai até ele e diz assim, padre, me diz uma coisa, Hitler era filho de Deus? E era filho de Deus, tal, né? E Judas Iscariotes? E a palavra diz que ele era filho do diabo.
Aí ele ficou meio assim, vamos tomar um café e foi embora. Né? E foi embora. Aquilo me deixou assim, bem impactado, né? E aí ele começava a me dar livros a respeito de dificuldades, de problemas, de coisas que não estavam nas escrituras, né? E que eram fundamentados na Igreja Católica. E, inclusive, chegou na minha mão um livro do ex-padre Aníbal Pereira Reis, que eu até conheci depois pessoalmente. E aquilo era uma paulada, eles faziam, tinha cada uma ali. E eu comecei realmente a ler mais a Bíblia e não encontrava nada que realmente batesse com aquelas coisas que eu havia aprendido desde pequeno, não é? E aquilo começou a me incomodar muito. Um dia eu estava numa dessas reuniões, acho que foi a última que eu fui, e eu não sei explicar, mas de repente é como se eu não estivesse fazendo mais parte daquilo. E eu li aquela turma que eles tinham o hábito de levantar e começava a rezar o terço andando, caminhando, né? Eu acho que era um costume espanhol. E eu me vi como se eu veio assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Como se eu não pertencesse àquilo. Aí eu fui correndo lá para o quintal, peguei um pedaço de pau, tentei desenhar o rosto de Cristo com coroa de espinho e tudo. E eu falei, se realmente o Senhor existe, se realmente é verdade, o que eu tenho visto, o que eu tenho lido, que o Manuel, o Walter, me mostra. Né? E continuei lendo, continuei realmente. E aos poucos, tem muitas outras coisas que eu não vou falar, porque seria muito tempo. Eu sei que o tempo foi passando, eu comecei a ficar incomodado, não batia nada. E um dia eu liguei e pedi realmente uma reunião com o Saldanha. E o Zé Maria, que era quem tomava conta do lugar, falou, poxa, mas o que você está lendo? Eu falei, estou lendo a Bíblia que você me deu. Né? E ficou, poxa, mas você realmente quer se aprofundar mesmo? Eu falei, eu quero a verdade, não é? E abrindo um parêntese, como eu não sabia nada de cabeça, eu não guardava, que nem o Walter e o Manuel faziam, eu fiz o seguinte, no final da Bíblia Católica tinha os dogmas, né? Batismo de criança, extrema-unção, uma série de coisas. E o que eu fiz? Eu falei, bom, como eu não guardo, eu vou pegar o versículo, vamos supor que fosse Mateus 5, 22, sei lá, eu vou ler o que está escrito e vou realmente marcar. E quando eu for falar com o Walter e com o Manuel, eu vou esfregar na cara deles. Eu vou mostrar, tá vendo? É isso aqui. Né? Eu não sei de cor, mas está aqui. Né? Só que não batia nada. Eu tentava fechar, mas não conseguia. E eu fui nessa reunião com esse padre Saldanha. E ele me perguntou, qual é o problema? Eu falei, olha, eu estou lendo e não bate o que vocês me ensinam, o que vocês falam, o que os meus pais me ensinaram, não bate. Não bate. Né? Aí ele falou assim, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar algo para você, você vai ler, e depois a gente discute. E ele me pega e me traz um catecismo, esses de faz primeira comunhão. E quando ele me deu aquele, poxa, eu era um homem de 33 anos, o terceiro de uma companhia, com um problema existencial muito forte, muito grande, e ele me dá um catecismo. Né? Bem, nunca mais me viu. Nunca mais me viu. E eu continuei lendo a palavra. Né? E em janeiro de 79, eu me deparei com a passagem que me levou a Cristo. Eu estava sozinho, lendo a palavra de Deus na casa do meu pai. E meu irmão Walter estava no quarto dele, colocando lá uma música,
para que eu ouvisse, né? E eu lendo na sala. E o que é que Deus me deu, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra Mateus capítulo 16, versículo 13. Essa é a passagem que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de você, se eventualmente você ainda não conhece Jesus. Olá, Helenildo, tudo bem? Aqui no capítulo no 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem nós encontramos em Daniel, que é a expressão colocada para o Messias, não é? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. A Helenilda escreveu: Boa tarde, pastor Raul, paz. Amém, irmão. Que Deus abençoe. Que bom que você está conosco aí. E aí, o Senhor pega aquela expressão que era, vamos assim, havia sido escrito em Daniel, se referindo ao Messias, e ele passa para ele. Então ele diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele estava falando como se fosse uma terceira pessoa, quem diz ser o Filho do Homem, e agora ele traz para ele, não é? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão responde. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, ou seja, você é o Machia, você é o ungido, não é? O Filho do Deus vivo. E isso que foi colocado é algo fantástico, porque ele está junto com os discípulos e ele traz para eles, dizendo: Eu sou o Messias. E o nosso Pedro confirma. E aí diz Jesus no 17: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta do Senhor é uma resposta que demonstra muito claro que aquilo que Pedro havia falado foi movido pelo próprio Deus. E aí vem o versículo que realmente tocou meu coração em janeiro de 79. Olha só. Também eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu vinha lendo vários textos que me davam: Olá, Elaine, oxa, que saudade, menina. Então eu vinha lendo vários textos, principalmente desse ex-padre, né, o Aníbal Pereira Reis, que depois se tornou também um pastor. E, sabe, eu estava com uma fome de Deus, uma fome da palavra, o Senhor realmente mexendo dentro de mim. E eu agora estava lá na sala, lendo essa palavra, e eu lembro como se fosse agora, muita saudade, Helene, vinha na minha mente, porque eu já estava começando a tomar a decisão para realmente me curvar a Jesus. Mas vinha na minha mente assim: não, espera mais um pouco, examina mais. Só para você ter uma ideia, abrindo um parênteses, e eu comecei a falar, mas parei, eu comecei a pegar todos os versículos do dogma católico para esfregar, desculpa o termo, na cara do Walter e do Manuel. Só que, como eu disse, não fechava, não batia. Você acredita que vinha na minha cabeça que se tivesse uma passagem, uma só,
que fosse coerente, eu ia me pegar nela. Porque eu tinha medo de perder meus amigos, perder o que os meus pais iam falar, os meus primos, meus amigos, não é? Então, era um conflito muito grande, um conflito que realmente estava dentro de mim, estava havendo assim, um rebuliço, mas um rebuliço mesmo, né? E aí, olha só o que Deus faz. Eu vou ler de novo o versículo. É o versículo-chave que me mudou, não é? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fiquei curioso, porque me pareceu pela primeira vez na vida que havia um erro de português. E qual é esse erro? Eu sempre aprendi que Pedro foi o primeiro Papa, que Pedro era exatamente o que veio substituir o Cristo, né? Que Pedro era infalível naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava, porque afinal de contas ele veio substituir o Cristo. E eu tinha certeza que Pedro era pedra, mas pela primeira vez, lendo, me pareceu algo estranho. Porque aqui diz assim também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O Senhor Jesus está se referindo a uma terceira pessoa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E aí eu fui de curioso saber, mas por que não está escrito tu és Pedro e sobre ti pedra edificarei minha igreja? Havia algo estranho. Porque se Pedro era pedra, Jesus teria que ter falado, tu és Pedro e sobre ti pedra edificarei minha igreja. Mas não estava escrito assim. Estava escrito sobre esta uma terceira pessoa. Aí eu lembrei que lá em cima, o Senhor fez uma pergunta, como se fosse uma terceira pessoa. Quem diz ser? O povo, né? Quem diz ser? Quem é? Né? O que o povo fala? Quem é o filho do homem? Né? E aí o pessoal responde, João Batista, Elias, Jeremias, tal, os profetas, e ele traz para ele, mas vós, o que dizes que eu sou? E aí eu fui olhar no grego, e a palavra Pedro significa Petros, pedra, mas não é uma pedra grande, é essas pedrinhas de estilingue. Tu és pedrinha. E sobre esta pedra, e a palavra que foi usada aqui é Petra, que é rocha. Então, o Senhor está dizendo para Pedro, também eu te digo que tu és pedrinha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Olá, André, tudo bem? Eu quase caí duro quando eu percebi que o Senhor Jesus não estava dizendo que Pedro era pedra, estava dizendo que ele, Jesus, era pedra. E, então, naquele instante, o Espírito toca meu coração. E eu compreendi que Pedro não era a pedra, não era a rocha, mas que Jesus era a rocha. E naquela noite, arrependido dos meus pecados, numa luta que o inimigo vinha na minha cabeça, dizendo, não toma decisão agora, eu me arrependi de todos os meus pecados. Reconheci que eu era um miserável pecador. E convidei Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Invadiu dentro de mim uma alegria, uma paz, algo que era como se alguém jogasse um balde de água fria sobre mim. Eu quase que perdi o fôlego. E eu falei, Walter, olha, eu acabei de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele veio até a sala e eu disse, só que eu estou sentindo algo muito estranho. Eu estou sentindo uma paz, um negócio que eu não estou aguentando. O que é isso? E o Walter falou,
Esta é a paz do Senhor. E eu disse, mas não passa? Ele falou, não, não passa. Essa é a paz do Senhor que você vai ter para sempre, não é? E eu falei, mas e se acontecer alguma coisa muito ruim comigo? Ele falou, não, não vai passar. Eu falei, então eu quero que aconteça alguma coisa muito ruim comigo. Porque se não passar, eu vou servir esse Deus pelo resto da vida. E foi a primeira oração respondida. Olá, Edson, tudo bem? Então, foi a primeira oração respondida. Eu me converti no sábado, me apresentei na Igreja Batista Regular do Itaim no domingo, e quando eu cheguei na segunda-feira, o superintendente me chama, eu entrei na sala dele, e ele falou, Raul, esse período aqui de 79, janeiro, o Brasil está com grandes problemas financeiros, muitas dificuldades, muitos problemas. E o Lawrence Turner, que era o dono da empresa, pediu para que eu saísse a campo para captar mais clientes. E alguém tem que ficar no meu lugar. E você é um homem de finanças, um homem de organização. E eu preciso de alguém que entenda pelo menos de 15 a 20 anos de ressarcimento. E você não sabe nada. Saudades de você também. E ele falou, infelizmente, eu tenho que despedir você. E foi tremendo. Ele, inclusive, entrou no meu lugar um presbiteriano, né? E aí eu entrei na minha sala. A paz continuava. E por misericórdia, eu abri naquela passagem que diz que buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentados. Para vocês terem ideia, a Elenilda, muito lindo, é verdade, o novo nascimento é tremendo, não é? Mas, para vocês terem uma ideia, queridos, o Senhor me tirou, vamos assim, do terceiro homem de uma companhia de seguros, para vender porca, arruela e arame farpado de porta em porta. E a paz não passou. E o Senhor me sustentou. E vinha os recursos financeiros da maneira mais tremenda. Um dia eu posso contar algumas experiências, não é? Senão vai ficar muito longo. E eu dizia para minha esposa, Graça, no dia que realmente você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nesse dia o Senhor vai me devolver o emprego. E foi incrível, mais ou menos depois de uns 3 meses, não é? 3 meses. Nós estávamos numa reunião na casa exatamente do Manuel Cunha. E a minha esposa era assim, quando eu lia a palavra para ela, ou ela ficava morrendo de raiva, querendo chutar a Bíblia, ou ela dormia. E nós estávamos numa reunião, e o que aconteceu é que tinha uma senhora, Ivan, que trabalhava com os judeus. E eu contei para ela, olha, nessa altura do campeonato, claro, casa de crente, todo mundo conversando sobre Deus, e a Graça, numa distância de uns 3, 4 metros de mim, sobre a mesa, já estava dormindo. E eu falei para Ivan, olha, todas as vezes que eu falo de Deus, alguma coisa, ou a Graça fica irada ou ela dorme. Que nem ela está dormindo, né? E a Ivan falou, isso é sintomático, não é? Aí ela contou a história de uma judia lá do prédio dela, que ela falou, pois é, eu li uma passagem, e essa passagem é tão forte que o inimigo não resiste. E ela ficou endemoniada, nós expulsamos tudo, né? Eu falei, que passagem? Ela falou, essa passagem é
Filipenses 2, 5 em diante. E nós vamos encerrar esse bate-papo com isso, né? Filipenses, capítulo 2, 5 em diante. E é interessante que na hora que ela citou esse versículo, essa passagem, eu disse, leia. E quando eu falei leia, a Graça começou a bater a mão na mesa e gritou, não leia, não leia. Bem, eu nunca tinha visto aquilo, achei que a minha esposa tinha ficado louca. Eu entrei na cozinha, meu Deus, a minha esposa está doida. Aí, não é, isso é outra coisa e tal. Bom, demoramos 3 horas para expulsar, né? 3 horas. E o que aconteceu é que eu falava para ela, aceita Jesus, e ele dava risada. Quando possivelmente os demônios saíam, ela ficava um pouco mais livre, e eu dizia, aceita Jesus, e ela diz, não, ele é mais forte que eu, e entrava pelas costas, ela dizia, né? E aí, o que acabou acontecendo é que depois de mais ou menos 3 horas, realmente ele foi embora, todo mundo orando, repreendendo. Aí ela se levantou, foi lá para perto da janela, estava branca, né, pálida, e ela sentou, respirando, né? E eu falei para ela, Graça, eu li o seguinte, a palavra fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E ela falou, onde está escrito isso? Eu falei, não sei. Aí eu pedi ajuda para o pessoal ali, aí abriram a passagem e fizeram ela ler. E ela leu com muita dificuldade. Aí aquela senhora falou, pede para ela ler o Filipenses 2,5 em diante, eu vou ler agora. Então, Filipenses 2,5 em diante diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, quando ele falava antes que Abraão existisse, eu sou, ele não estava blasfemando, não estava mentindo. Ele estava falando exatamente isso, ou seja, ele continuava sendo Deus. Ok? Então, a gnose, ou seja, o esvaziamento, foi quando ele realmente sai do céu, deixa de lado a sua glória, seu poder, todas as coisas, e se fez homem. Ele assume a forma de servo, sem nunca deixar de ser Deus. Ele só não permitia, porque se ele entrasse no mundo com a glória dele, não ficavam vivos, né? Então, aqui explica. Ele diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, é a palavra gnose, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, se referindo a Deus o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha agora, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Queridos, com muita dificuldade, a gente orando, Graça foi lendo, e quando chegou nesse pedaço do versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, foi algo emocionante. A Graça se ajoelhou e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi tremendo. Você imagina os aleluias e a alegria daquele grupo que estava ali vendo a minha esposa, que estava pouco antes tomada pelos demônios. Ela aceita Jesus. E a vida dela e a minha nunca mais foi a mesma. E olha só, eu tinha falado que no dia que aceitasse a Cristo, eu acho que 1 ou 2 semanas depois,
que eu fui chamado para trabalhar na Vilares com o mesmo salário que eu tinha. Então, o meu Deus é tremendo. E eu não sei se você, todos que estão aí, já tem certeza da sua salvação. Eu espero que sim. Mas vão entrar também pessoas lá no YouTube. Então, se você não tem certeza de salvação, mas já entendeu que Jesus é Deus e que Ele morreu na cruz e recebeu nele todos os teus pecados, morreu tua morte, ressuscitou, e está vivo e faz aquele convite, vinde a mim, não falou vá para essa ou aquela denominação. Se você não tem certeza e nunca fez isso, eu vou te dar a oportunidade agora de você convidar Jesus para seu Senhor e Salvador. E vocês estejam orando por isso. Seja alguém que esteja conosco agora, ou alguém lá no YouTube possa receber a Cristo. Então, se você deseja, diz assim: Senhor Deus e Pai, eu reconheço que eu sou pecador. E se eu morrer no estado que estou, eu estarei no inferno. Mas entendi também que o Senhor mesmo se fez homem, se esvaziou da sua glória, do seu poder, e entrou nesse mundo como servo. E na cruz do Calvário recebeu todas as minhas sujeiras. Desde o primeiro pecado que eu fiz, os que eu tenho feito e vou fazer até o último dia da minha vida, foram colocados no Senhor. E o Senhor morreu a minha morte, ressuscitou e me oferece de graça a salvação. Então, hoje eu tomo essa decisão, arrependido mesmo de todos os meus pecados. Jesus, tem misericórdia de mim e entra agora na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração, seja agora ao vivo ou fará aí no YouTube quando você entrar, tenha certeza que o Senhor entra e nunca mais sai. Você recebe dons, um ministério, e Ele tem um propósito para a tua vida. Então, que Deus o abençoe e compartilhe esse vídeo com outros para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade. Então, a Elaine escreveu: é a mulher mais meiga que conheci. É a graça, né? Amém, que bênção, pastor Raul. Jesus é tudo, mas é verdade, isso morreu, foi algo tremendo, né? O Edson escreveu: Monte Verde, suas aulas maravilhosas, e em Joinville, na Igreja Batista, oramos por Marrocos. E a Helene escreveu, né? Tal anjo, tem muita gente aí, mas é isso aí. Muitas pessoas realmente têm sido impactadas pelo testemunho da graça, né? E Deus é realmente maravilhoso. Nós vamos estar orando agora, encerrando, né? E nós vamos estar orando também pelo Ronaldo, vamos estar orando com certeza pelo Amazonas, né? O Ricardo pediu, lá está sem, parece que está sem água, né? Coisa absurda, né? E por todos que estão aqui, mas orem pelo Ronaldo, ele está possivelmente no hospital, ele tinha tido um infarto recente, agora voltou para o hospital com falta de ar, tá bem? Vamos orar, e se alguém tiver algum pedido específico, é só colocar para nós aí, tá bem? Oh, meu Deus e Pai, como é gostoso recordar o dia em que eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu fui lavado e purificado no sangue do Cordeiro e passei a fazer parte dessa família cuja cabeça é Cristo. Nós te louvamos e te adoramos e agradecemos, Senhor. Nós queremos colocar agora, Senhor, a vida do Ronaldo, que está internado, diante do Senhor. Oh, meu Pai, põe tua mão de poder sobre ele, Senhor. Visita-o de forma especial.
Também te peço pelo pastor e missionário Ricardo, que trabalha no Amazonas. Oh, Pai, quanta gente ali, os ribeirinhos que têm passado dificuldades, problemas, não é? Que o Senhor possa estar regularizando ali, fazendo com que o Amazonas volte, Senhor, ao normal. Também te peço por Israel e pelos palestinos. Deus, que guerra mais absurda. Porque estão morrendo inocentes dos dois lados, Senhor, por causa de um grupo terrorista terrível. Então que o Senhor possa interferir, Senhor. Dê sabedoria aos líderes, que essa guerra termine e que realmente os dois lados não tenham mais perdas de civis. Também te peço pelo Rio de Janeiro aqui no Brasil e pelo Brasil inteiro, quantas vidas, quantas coisas estão ocorrendo, quanta violência, quanta maldade. Então, Pai, que o Senhor esteja conosco, haja de forma poderosa, porque eu peço isso a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Tá, a Francineide também está aí. Tem várias pessoas, alguns eu não consigo, passa muito rápido, né? Então a gente não percebe. Mas a Marilene, espero que o Sebastião esteja bem, tá? Dá um abraço também no Gabriel. Joia? Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na santa paz do Senhor.